Eu gostaria de perguntar para os amados, o que você veio fazer aqui hoje? Por que você se inscreveu nesta conferência? O que você veio buscar? O que você acha que vai acontecer aqui? O que você quer que aconteça? O objetivo que o Senhor Deus colocou no coração do pastor da igreja, o anjo da igreja, pastor Francisco, é que a igreja precisa amadurecer. Isso que foi trazido aqui pelo pastor Kleber, isso que tem sido entoado aqui pelo missionário, ministro de louvor, Patrick, isso que os grupos de oração intercedem e clamam a Deus nos seus diversos lugares, e o Senhor vai nos forjando em unidade através do seu Espírito, que nós possamos crescer. Nós vimos aqui que nós temos que viver num lugar de dependência, não, Gabriel? E nós precisamos também cultivar, é isso que nós temos aprendido aqui. Eu quero trazer para vocês hoje o seguinte: nós temos que cultivar sobre o quê? O Senhor foi mudando, viu? O Senhor foi mudando. Nós temos que cultivar sobre o quê? Com que ferramentas, com que conhecimento nós vamos cultivar? E nós vamos ser dependentes de quem? E o Espírito Santo de Deus está fazendo essa conexão aqui no meio dessa conferência, querido. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, e se nós pudermos postar aqui vai ser muito bom, porque eu quero partir logo para nós entendermos a quem nós devemos ser dependentes, sobre o que nós cultivamos, quais as ferramentas que nos estão disponíveis, qual a técnica que nós deveremos usar. Mas tem isso na palavra de Deus, pastor? Tem sim, queridos. Você pode estar assim, mas poxa, está parecendo agricultura isso, né? Então vamos lá, Mateus 6, se pudermos projetar aqui vai ser bom, tá? Nós vamos ver do versículo 9 ao versículo 15. Mateus 6, de versículo 9 versículo 15. Essa é a nossa famosa, conhecida, memorizada oração do Pai Nosso. Amém? Oração do Pai Nosso. Comumente, nós olhamos para esta oração e muitas verdades podem ser extraídas daí. Verdades tipo, você deve ter alguma sequência quando você vai orar ao Senhor. Primeiro você exalta, você reconhece, depois você pede, depois você se coloca e no final você exalta o Senhor com total dependência dEle. Sim, você pode tirar isso daí. Você pode tirar também outros elementos desta mesma oração. Mas eu quero trazer o contexto em que Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. O Senhor veio, nasceu sobre este mundo, veio como homem, cresceu, foi bebê, pré-adolescente, adolescente e sendo encaminhado na presença do Pai. Viveu no templo, leu a palavra de Deus e foi crescendo na presença de Deus. Em determinado momento do Senhor, ele assume esse ministério, ainda não público, mas ele começa então a manifestar aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Então ele começa o quê? A arrebanhar discípulos. Ele chama um, ele chama outro, ele vai formando aquele grupo de próximos que ele queria a si. Só que as outras pessoas também estão vendo as maravilhas que Jesus está fazendo. E ele ensina aos que estão próximos, e os que estão nas redondezas também estão aprendendo aquilo que o Senhor está ensinando. Aí eu quero chegar no momento de que aqueles que estão próximos estão vendo de perto a vivência, estão tendo diretamente a influência, estão acompanhando verdadeiramente os passos de Jesus. E tudo que o Senhor Jesus faz tem uma didática, tem uma intenção, tem um objetivo de ensinar, de transmitir algo. E quando o Senhor está orando, nós vemos isso propriamente no Evangelho de Lucas,
um dos discípulos chega para ele e fala assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensina aos seus discípulos. O que era muito comum naquela época, que os sábios ensinassem os seus discípulos e até escrevessem orações para ele, para que eles pudessem reproduzir, para que eles pudessem repetir. Isso era muito comum. Então ele pede algo semelhante: ensina-nos também. Alguns articulistas, alguns comentaristas dizem assim: o que será que esse discípulo viu Jesus fazendo, que além de ser comum e usual, um discípulo receber direção do seu mestre, o que ele viu de diferente no Senhor Jesus? Aí tem muitos comentários a esse respeito. Mas vamos direto para o texto, porque o Senhor Jesus então vai ensinar. Amém? Vamos lá? Mateus 6 diz assim, a palavra do Senhor, a partir do versículo 9, a palavra diz assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ainda diz o texto, mais alguns comentários a respeito deste ensinamento. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, aplica a continuidade da palavra que o Senhor começou a ministrar ontem, continua aplicando aos nossos corações hoje. Nesta tarde, verdadeiramente, Senhor Deus, continua penetrando nos nossos corações, penetrando nas nossas mentes, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, Senhor, para ser ministrado. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que nós achamos que sabemos, que possa ficar agora ao lado, para que o Senhor possa trazer o novo, e depois se unir àquilo que já tinha, o Senhor gerar um crescimento, um amadurecimento, um up espiritual nas nossas vidas hoje. Faz assim, ó Pai, nós te rogamos grato em nome de Jesus. Amém. O que eu quero ressaltar para vocês aqui na oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos? Que o Senhor não só ensinou a estrutura de uma oração, o Senhor não apenas descreveu algo para que fosse repetido, reproduzido, mas o Senhor estava propiciando àqueles que ali estavam a conhecer a quem oravam. Vocês vão conhecer a quem vocês estão orando. Vocês têm que saber para quem vocês estão alçando a voz, para quem vocês estão abrindo os braços, a quem vocês estão se ajoelhando, para quem vocês estão derramando lágrimas. Vocês precisam conhecer quem é esse ser. Esse ser que ele vai descrever diante do qual vocês estão se colocando. A primeira coisa que o Senhor Jesus diz e ensina está exatamente no versículo 9, quando ele diz assim: portanto orareis assim, Pai. Jesus estava ensinando para aqueles que estavam próximos a ele, os que estavam à volta, que Deus é Pai, que vocês estavam se colocando e nos colocamos diante do Pai. Mas por que Pai? Jesus estava quebrando um tremendo paradigma da época. Por quê? Porque naquela época, devido ao entendimento que até mesmo o nome do Senhor não deveria ser pronunciado, então em muitas situações o Senhor era entendido como um Deus de longe, um Deus
terrível, um Deus que é fogo consumidor, um Deus diante de quem eu só me quebranto e não levanto o rosto, não estendo as mãos, não abro os braços, porque o meu Deus, Ele é fogo consumidor, Ele é um guerreiro, tem fogo nos olhos, tem uma espada flamejante na mão, e Ele o foi, Ele o é, e Ele continuará sendo, mas Ele é Pai. Amém, queridos? Ele é Pai. E sabe o que significa dizer que Deus, esse Deus do qual nós devemos depender, e esse Deus de quem nós devemos cultivar um algo maior, Ele nos quer trazer para onde? Para a intimidade. Porque nós vimos que Jesus foi extremamente ameaçado quando Ele falou Pai, que Ele disse, eu e o Pai somos um. Que sacrilégio, como que Ele pode dizer uma coisa dessa? Jesus estava pegando um Deus que até então estava lá, está trazendo para aqui, colocando dentro. Ele é Pai, Ele é íntimo, Ele é de você se aproximar com reverência e temor, mas você pode se aproximar dele, e Ele quer isso dos seus, que sejam próximos, que sejam íntimos, que tenham relacionamento. Muitas vezes você vê alguém orando e indo às lágrimas e dizendo Pai, alguns dizem Paizinho, e se fecham, e você fica assim, meu Deus, o que é isso? O que essa pessoa tem? O que está acontecendo? Eu quero entender, queridos, que aqueles que estão expressando isso em espírito e em verdade, verdadeiramente entenderam que Deus é Pai. E nessa tarde, o Senhor diz para mim e para você, Ele é Pai. Ele é o teu Pai, e Ele é o Pai que não falha, que não erra, não é o Pai que nem eu sou pai de 2 filhas, e com certeza elas têm reclamações ao meu respeito, mas do Senhor nós não temos, o Senhor não tem limitações, o Senhor não se engana, o Senhor não erra, o Senhor não dá direção errada, porque Ele é o dono, a razão, a fonte, a sustentação e aquele para qual todas as coisas vão retornar. Ele é Pai. E se nós formos analisar a figura do Pai naquela cultura, Ele é o provedor, Ele é o sustentador, é aquele que deve ser extremamente respeitado e até mesmo reverenciado dentro da família. É aquele que quando dá a palavra vai acontecer. É aquele que quando diz, alguém vai fazer, realizar. Esse é o Pai. Agora imagina esse Pai que já existia nesta cultura sendo soberano. É isso que Jesus está dizendo. Esse Deus a quem nós oramos, esse Deus do qual foi dito que nós precisamos ter o quê? Dependência, que precisamos cultivar a relação com Ele. Ele quer ser mais e mais o meu Pai e o seu Pai. O meu Pai e o seu Pai. Ele quer nos marcar nesta tarde, ocupando um lugar que pode estar vazio no nosso coração, que pode estar doído no nosso coração, que pode ter coisas guardadas como rancor, como ira, como raiva, como dores. Hoje Ele está dizendo, eu sou o seu Pai. E quando é preciso, eu falo duro com você, para você aprender. E quando é preciso, eu te abraço, para você ficar de pé. E quando é preciso, eu te carrego no colo, porque você está sem força. Eu sou o seu Pai. É soberano, gente. Aqui nós não estamos querendo emocionalismo não, viu? E também isso aqui não é poesia, isso é palavra de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos, o Deus, quando você for orar, fala, Pai. Aí você tem que ter um entendimento. Pai, é isso que nós precisamos ter. Porque senão Deus fica lá, mas Ele é aqui. Amém, queridos? Continuando. Pai, e é Pai nosso, amém? Ainda diz mais, que está nos céus. A questão é que o Senhor está nos céus, o Senhor está na terra, o Senhor está na terra, debaixo da terra, nos céus, acima dos céus, o Senhor está dentro de nós, está fora de nós, o Senhor está em todo lugar. Somente Ele é onisciente, onipresente, onipotente e eterno, não tem outro. Quer ver uma coisa maravilhosa e terrível?
uma coisa maravilhosa e terrível, dê uma lidinha no Salmo 11, creio que a partir do versículo 3 você vai ver algo tipo assim: o Senhor está sentado no seu santo templo, as suas vestes se espalham, o Senhor, os seus olhos sondam os filhos dos homens. Os seus olhos sondam os filhos dos homens. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que se nós partirmos da seguinte questão: o Senhor está nos céus. Vamos imaginar que o Senhor olha para o planeta Terra. Amém? E para o Senhor não tem assim, olhou essa parte, ele não consegue ver essa. Tudo para o Senhor é como se fosse um livro aberto. Ele vê tudo o tempo todo. Então o Senhor lança o seu olhar no planeta Terra, ele vê o Brasil, ele vê a região norte, ele vê o Amazonas, ele vê Manaus, ele vê o seu bairro, ele vê a sua rua, ele vê a sua casa, ele vê o seu cômodo, ele vê você, ele vê o seu coração, ele vê a sua mente, ele vê as palavras que vão sair dos seus lábios antes mesmo que você saiba que vai produzi-las. Isso é maravilhoso, né? Mas é terrível também, porque nada passa desapercebido do Senhor. Essa é a parte que pode ser terrível, mas é maravilhoso porque, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, pronto. Mas Senhor, o Senhor também sabe as minhas mazelas, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo. Isso é terrível, mas é também maravilhoso porque pode ter mazelas das quais eu não consiga me libertar. Mazelas que me perseguem há anos e me escravizam, e eu não consigo sair delas, e o Senhor está vendo, o Senhor sabe. Senhor, tem misericórdia de mim, tira isso de mim, porque eu não consigo, Senhor. Então entrega, porque Ele é Pai, e Ele está vendo, não tem como, Ele já sabe, né? É maravilhoso, porque o Senhor conhece o seu coração, sabe que seu coração é quebrantado, mas Ele também sabe que tem lutas, que tem dificuldades, e que tem coisas que ainda te prendem. Entrega para o Senhor. Senhor, o Senhor já sabe todas as coisas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, tu sabes, o Senhor sabe. Então Ele é Pai. Ele é Pai nosso, está nos céus, está em todos os lugares. E ainda, santificado seja o teu nome. Mas espera aí. É Deus, é Pai, está no céu, está na terra, está em todo lugar, vê tudo. Como é que eu vou santificar o nome daquele que é a própria santidade? Como é que é isso, minha irmã? Como é que é isso, minha irmã Jaciara? Como é que santifica o nome daquele que já é santo? Ele vai ficar mais santo, é isso que é santificado, seja o teu nome, é ficar mais santo. Eu posso tornar o nome do Senhor mais santo? Não. Eu posso honrar ao Senhor através da minha vida, quando ela anda em consonância com aquilo que o meu Deus requer dos seus filhos, já que Ele é meu Pai. Então, quando eu ando em consonância com aquilo que está na palavra do Senhor, que Ele espera de mim como filho, o nome dEle é santificado. Por quê? Porque houve honra, meu filho obediente, meu filho que cumpre, meu filho que entregou as suas dores, as suas dificuldades, eu vou fortalecê-lo, eu vou ajudá-lo, eu vou sustentá-lo, e o nome do Senhor é glorificado quando há obediência, quando há coração quebrantado. Um coração humilde e quebrantado, o Senhor não rejeita. Mas quer ver um coraçãozinho que o Senhor olha assim e fala, duas coisas o Senhor pode dizer, pelo menos, não tem jeito, mas Ele pode dizer, eu tenho um negócio contigo, vou acertar isso. Sabe o que é, queridos? Um coração orgulhoso, coração prepotente, um coração altivo, um coração
egoísta e egocêntrico, ainda há pouco o pastor Kleber estava falando aqui isso, se o Senhor, se alguma dessas coisas está na minha ou na sua vida, querido, e nós somos eleitos do Senhor, o Senhor vai nos quebrar para nos consertar. Ele vai nos quebrar para nos consertar. E eu já tive a oportunidade de ver pessoas que saíram do nada, chegaram no muito e esqueceram de onde saíram. Aqui era humildade, era quebrantamento, era choro, era lágrima. Chegar aqui em cima não pisava nem no chão mais. Humilhava as pessoas. Do Senhor, o Senhor permitiu que quebrasse. E lá o Senhor tratou. E o Senhor continuou a obra que Ele tinha para fazer. Hoje, o Pai nos fala, a nós filhos, que Ele é Deus no céu e na terra, e que Ele vê todas as coisas, que se Ele tem verdadeiramente negócio conosco, quando eu digo negócio conosco, é você eleito, e Ele quer te aprimorar, Ele vai permitir que você caia, ou que algo venha para trazer uma plena consciência de quem você é e de quem é nele, e vai nos colocar no lugar novamente. Hoje eu rogo que caia por terra. Isso tem sido uma erva daninha no meio do povo de Deus. Foi, é e vai continuar sendo. O que nós estamos fazendo aqui é denunciar, é dizer assim, nós estamos de olho que isso está acontecendo. É isso, não está acontecendo algo que a gente não perceba, não. Tem orgulho sim, tem prepotência sim, tem altivez sim, tem egoísmo sim, tem egocentrismo sim, e o teocentrismo, nada. Deus no centro, nada. Eu. O pastor Francisco, ele fala aqui de vez em quando, né? Por amor de mim mesmo, né? Eu por mim mesmo, né? Ele fala algo assim, como se fosse nós no centro e tomando o lugar de Deus. Mas hoje, o Senhor Jesus está nos ensinando que o Senhor Deus, diante do qual nós nos prostramos, que nós precisamos conhecer, Ele é Pai, está em todo lugar, o nome dEle deve ser santificado, e mais, clamamos que venha o reino do Senhor. Mas se venha o reino do Senhor, então significa que Ele é rei. O Senhor está dizendo, esse para quem você ora, o Deus, que sou eu um com Ele, Jesus está ensinando para os seus discípulos, Ele é rei, Ele tem um reino. E o Senhor Jesus vem exatamente para poder dizer assim que se vive no reino, assim que se deve comportar no reino. Mas onde é que a gente vê isso, pastor? Que diz como que deve ser no reino? Leia Mateus 5, 6 e 7. Mas o que é isso? Começa com as bem-aventuranças, e lá nos últimos versículos do capítulo 7, as últimas partes vem dizendo a prática daquilo que é ensinado nos capítulos 5 e 6 e meados do capítulo 7. Como que nós devemos viver, como que nós devemos nos portar. E em toda a Escritura tem esse ensinamento. Então, Ele é Pai. Ele é Pai nosso. Está em todo lugar. O nome dEle deve ser santificado pela minha vida. Ele é Rei. E Ele tem um reino. Sabe o que significa ter um reino? Um reino, falando humanamente, é uma extensão geográfica onde a vontade do rei é realizada. Se o rei diz algo para acontecer dentro do reinado dele, vai acontecer, porque ele tem poder, ele tem autoridade para isso. Ali dentro ele é respeitado. Vai acontecer. Isso é reino. Então, no reino do Senhor, Ele tem a soberania, e tudo é reino dEle. Ele veio para dizer assim, tudo é meu, e a vontade do Senhor é realizada. Então, Senhor, venha o teu reino, e seja cumprida aqui a tua vontade, como ela é cumprida aí, Senhor, em nome de Jesus. E cumprida por quem? No meio dos seus filhos, aqueles dos quais Ele é Pai. Soberano, onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Esse é o Deus a quem nós oramos.
Mas por que, pastor, extrair desse texto quem é Deus? Porque, queridos, nós não podemos viver enganos e nem viver pelo que os outros acreditam. Nós temos que saber verdadeiramente a quem nós nos prostramos. Nós precisamos conhecer Jesus. No primeiro pedido dos discípulos, ele ensina: Deus é esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Ele é Pai, está em todo lugar, é santo, seu nome deve ser santificado, ele é rei e tem um reino, e no seu reino a sua vontade é feita, aqui na terra como no céu. Mais ainda, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que significa isso? Ele é o provedor. Ele é aquele que pode, no deserto, fazer aparecer codornizes e aparecer o maná. É Ele que pode. Ninguém mais pode. Só Ele pode. Tirar a água da rocha. Só Ele pode. Ele é o provedor. Então, se tem um deserto na minha ou na sua vida, nós somos naturalmente levados a nos voltar para o nosso Pai. Mas acreditem, mesmo quem não é naturalmente voltado nesta conexão, levado a voltar para o Pai, volta por estratégia. Eu estou querendo dizer que tem mais gente voltando para o Senhor, por estratégia: Senhor, Senhor. Aí quando recebe, não quer nem saber de Deus, do que muitos dos filhos que não chegam para o Senhor e falam: Senhor, está aqui, eu preciso, tem que se voltar para Ele. Quer ver uma coisa terrível? Eu estava conversando com o pastor Kleber, e já conversei isso com algumas pessoas também. Fulano, você pode orar por mim? Posso. Recebe a oração e vai embora. Fulano, tu pode orar por mim de novo? Recebe a oração e vai embora. Isso aconteceu muito comigo, até que eu comecei a fazer o seguinte: só pode orar por mim? Posso. Você ora e depois eu oro. Ah, e para orar também? É piorar também? É, você ora e depois eu oro. Queridos, foi interessante o que eu comecei a perceber daqui. Mas perceber para que o Senhor tratasse. Não foi para humilhar e para exaltar ninguém, não. É porque nós muitas vezes estamos querendo que alguém venha e faça, mas ou eu não sei, nunca fui ensinado, ou prefiro que alguém venha e faça por mim. Mas em nome de Jesus, nós queremos acreditar que agora que nós seremos mais do que nunca levados a ter essa relação com o nosso Deus, ter essa relação de intimidade com o nosso Deus, de forma que, se você vier pedir para orar por você, nós vamos orar juntos. Deu para entender? Nós vamos orar juntos. Aí agora ninguém mais vai pedir para orar, pastor Ricardo Marques. Como é que fica? Porque vai ter que orar junto, né? Você ora e depois eu oro. E vou orar para que o Senhor coloque esse desejo, essa sede de você, do jeito que você puder, mais espontâneo, fale com Ele. Uma vez eu estava participando de uma classe de Conhecendo a Nova Vida, e quando terminou, uma irmã de coração aberto, mas aberto mesmo, humilde, ela falou assim: eu queria tanto fazer umas orações bonitas desse jeito. Aí eu entendi, aí quando terminou, eu falei com a irmã no privado, né? Eu falei assim: minha irmã, a sua oração tem que ser sincera, é aquilo que o seu coração traz. E você não precisa ter, Senhor nosso Deus, não, vou fazer pior, você não precisa subir num caixote no meio de uma praça, lembrar disso? Estender os braços, ver se tem plateia e falar: Senhor, Senhor, aí fala em grego, aramaico, fala em, Ricardo Marques, com o restante das línguas aí, né? Fala tudo lá, né? Fala em hebraico e ninguém entende, mas fica assim: caramba, olha só, rapaz. O que o Senhor diz? Quando isso é daqui para fora, eles já conseguiram o que querem. Plateia. Não estou dizendo que quando você chega aqui, um presbítero vai orar, um pastor vai orar, e aí isso é de cada um, mas o Senhor vê o coração. Então não tem oração bonita e oração que não é bonita, tem coração derramado na presença do Senhor. Amém?
E isso nós precisamos. Eu vou fazer que nem o pastor Kleber. Quantos estão comigo? Levanta a mão. Pô, é que eu avisei antes, pastor. Não devia ter avisado, tem que pegar de surpresa, né? Eu penso que de surpresa a coisa é mais daqui a pouquinho. Eu já aprendi já, né? Continuando, queridos, é provedor. E ele é provedor de um jeito que o texto de Lucas diz diferente. Diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Parece redundância, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas sabe o que os comentaristas dizem a respeito desta parte? Diz assim: o cuidado que o Senhor tem conosco diariamente tem durante todo o dia. O cuidado que o Senhor tem conosco todos os dias, tem conosco durante todo o dia. Amém? Por exemplo, tem um cuidado conosco hoje, que é sábado, mas tem da manhã até meia-noite. Deu para entender, queridos? Durante todo o dia, o Senhor tem o cuidado e o zelo dos seus. Então, Ele é provedor. Outro aspecto, queridos, quando Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, Ele é perdoador. Aqui, queridos, daria para ter uma outra preleção só sobre perdão, né? Não, pastor Patrick? Só sobre perdão, né? Mas nós já temos sido ministrados a respeito disso, a respeito de perdão. O Senhor é aquele que perdoa e lança no mar do esquecimento. O Senhor faz assim: nós perdoamos e não esquecemos. Pesa menos, não dói mais, fica lá num cantinho, volta e meia até volta, ou a gente é tomado por outras situações e não fica aquilo na mente, mas o Senhor verdadeiramente não se lembra mais. E aí assim, olha, pastor, eu vou perdoar, mas quando Deus derramar no meu coração o sentimento de eu chegar e perdoar. Está certo assim, queridos? Perceberam que era uma pegadinha, né? Não, queridos. Perdoa porque é uma ordem. A ordem é perdoa. Não é perdoa se achar que a pessoa merece, perdoa se você estiver sentindo o que deve, não, é perdoa. Mas como é que eu faço com o que eu vou sentir? O Senhor vai tratar disso no seu coração e você quebrantado aos pés dele. Mas perdoa. Para quê? Para você não ficar escravizado com um grilhão e uma bola arrastando na sua perna, uma montanha na sua cabeça, ou tomando um copo de veneno para afetar o outro. Quantos entenderam? Levanta a mão. Então, perdoa. Nessa tarde, se algum de nós aqui, e isso pode acontecer com qualquer um, tem sido assombrado, assolado, tem tido o peso, e essa coisa fica dentro, e você não dorme, e você fica incomodado, e isso verdadeiramente rouba a sua paz. Hoje é dia de, em conhecendo quem é o seu Deus, você botar assim: Senhor, eu quero perdoar, Senhor, eu perdoo. Querido, libera a palavra. Mas eu não estou sentindo, Senhor, eu perdoo. Começa a liberar, querido. Isso daqui que eu fiz é a pessoa que disse perdoa, mas ela está numa luta muito grande, porque ela está sentindo. Então, Senhor, eu perdoo. Aí daqui a pouco você, Senhor, eu perdoo, eu quero me livrar disso, Senhor Deus, eu estou em obediência, eu perdoo, me ajuda, limpa isso de mim, tira isso da minha mente, eu perdoo. O Senhor vai começar a tratar isso em você, querido. Libera, tá certo? Porque isso não faz bem para você, e pode ser que a outra pessoa nem esteja sabendo que tu está com isso guardado aí. E se ela tiver, também você tem que liberar esse perdão, tá certo? Bom, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Queridos, aqui, se isso daqui, bom para esse momento aqui, é pastor Ricardo Marques, né? Que ele já ia pegar aqui o grego, ele ia pegar aqui o si, ele ia ver uma partícula conectiva, ele ia dizer que isso daqui não é bem um condicionante, isso aqui é soberania de Deus, é diferente daquele outro, né? Perdoa as nossas dívidas como? Aqui, queridos, é quando você faz, porque se a gente não fizer, a gente vai para a presença do Senhor, Ele conhece o nosso coração.
E o Senhor é que sabe de nós. Ele que vai liberar o perdão. Mas Ele vai nos tratar para nós liberarmos também. Porque se o Senhor fosse nos tratar da forma como nós tratamos, estaremos todos perdidos. Porque nós somos capazes de ser perdoados de uma dívida pelo Senhor e não perdoar uma dívida muito menor do irmão. Aí se o Senhor fosse fazer assim, então agora não te perdoo de dívida nenhuma. Mas o Senhor não, o Senhor vai tratar. Ele vai tratar os seus filhos. Continuando. E não nos deixes cair em tentação. Aqui, queridos, o Senhor é aquele que nos livra de cair, não de ser tentado. Tá? Agora tem aquela grande questão, né, da cobiça. Né? Às vezes a gente quer mesmo voltar para a lama, que o texto diz que muitas vezes o Senhor tira a mão. E aí a gente cai. Aí lá a gente tem um arrependimento. Aí o Senhor diz assim, estou aqui. Aí a gente diz, Senhor, pequei contra o meu pai, lá os trabalhadores dele têm o melhor, e eu aqui comendo, querendo comer as bolotas que os porcos comem, eu vou voltar e tal. O pai recebe de braço aberto. Isso é que? Arrependimento. Agora, o que é arrependimento? Arrependimento não é, acho que errei e vou chorar, e daqui a pouco, isso é arrependimento. Não. Arrependimento é, errei contra o meu Deus, maculei o nome dele, isso me entristece profundamente, e eu penso que eu maculei o nome daquele que me amou de uma forma sobremaneira, e eu não quero mais errar, decido não mais errar, e vigio para não mais errar. Isso é arrependimento. Porque se fica no ciclo de errei, chorei, isso aí é o quê? Algumas vezes eu já falei isso aqui, remorso. Vai acontecer novamente, tá certo? E livra-nos do mal, é aquele que nos livra de todo o mal. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Amém? Gabriel, meu querido, eu não prestei atenção até quanto tempo eu tenho aqui, querido. Pode ver nessa prancheta aqui, por favor? Só para poder eu dar sequência aqui numa atividade. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus está ensinando quem é Deus. Por que isso? Porque para você entender que depende dele, como foi pregado, que você precisa desenvolver a cultura que o Senhor coloca para nós, e que precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos saber quem Ele é. E aqui está dizendo quem o Pai é. E quem diz isso? O próprio Filho, que é o próprio Pai. Primeiro ensinamento, você precisa saber quem é Deus. Amém? Amém, queridos? Ok. Pode colocar para mim, por favor, o Salmo 133? Pode postar para mim, por favor. Agora que nós estamos tendo um entendimento de quem é o Deus do qual nós dependemos, devemos nos prostrar, precisamos ter intimidade, cuja cultura precisamos abraçar. Aí agora eu quero trazer para vocês uma outra parte. O Senhor chama Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai por uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, em obediência ao Senhor, começa a obedecer, Aí nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos os filhos, nós temos o Egito, nós temos o faraó que conhecia o povo de Deus, depois os que não conheciam, tem a escravidão. O Senhor levanta Moisés. Moisés vem para libertar o povo é liberto, vai para o deserto e passa ali muito mais tempo do que deveria, porque não aprendeu. Ficou rodando no deserto até que aquela geração surgisse uma outra para entrar na terra prometida, porque aquele povo aqui não conseguiu se libertar das suas amarras. Entra um outro povo, desses aqui só 2 entraram na terra prometida, e ali começa então o domínio, a posse da terra prometida com Josué. Entra na terra prometida, a terra é conquistada, o Senhor dá descanso, distribui a terra entre as tribos.
12 tribos. Distribui a terra. E o povo começa a viver. O povo começa a se relacionar. E chega um momento em que o Senhor diz, já tinha até dito, né? Construir um lugar para que eu pudesse falar com o povo. Aí constrói a tenda, constrói o tabernáculo. Aí Moisés vai, entra no tabernáculo, fala com o Senhor face a face. E o povo fica de longe olhando Moisés falar com Deus. O povo fica de longe olhando Moisés falar com Deus. Ele vai falar com Deus. O povo olhando Moisés falar com Deus. Quando ele sai de lá, todo mundo, e aí? Ele fala com Deus. Ele fala com Deus. E aquilo é desarrumado, é montado em outro lugar e assim vai. Aí o Senhor permite que entre no coração de Davi construir o templo. Poxa, eu tenho um palácio, tenho tudo isso, e o meu Deus é de tenda de lugar em lugar. Vou construir um lugar para o meu Deus. Aí o Senhor diz lá para ele que ele pode juntar tudo, mas ele não vai construir não. Quem vai construir é o filho dele, que vai construir. E aí o templo é construído. Aí vira aquela referência. Aí a gente tem lá 2 Crônicas 5, 6, e ali que é toda aquela preparação final e a inauguração do templo. Aí está tudo pronto, os sacerdotes, todos eles ali prontos, limpos, verdadeiramente orando, e a presença do Senhor desce naquele lugar, e agora o Senhor habita ali, a presença do Senhor está ali. Salomão faz a oração: Senhor, se acontecer uma peste, se faltar chuva, se o estrangeiro estiver perdido, ou se o povo pecar e orarem voltado para essa direção do templo, perdoa, Senhor. Ele faz uma série de pedidos ao Senhor. E quando termina tudo aquilo, ele vai e descansa. Aí o Senhor fala com ele. O Senhor agora dá a resposta para ele, né? Como se fosse assim, digo eu, não o texto. Ok, Salomão, vou fazer do jeito que você quer, mas tem o seguinte, viu? Realmente, se não chover, se houver uma peste, ou se o povo pecar, ou se o estrangeiro estiver passando necessidade e orar voltado para cá, eu vou fazer isso. Mas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então está abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então todo mundo agora, templo. Só que as tribos estão espalhadas, né? Mas o templo é o foco. Então pelo menos 3 vezes ao ano, o povo saía dos seus mais diversos lugares e ia para o templo para um grande momento de unidade diante do Senhor. Um grande momento de comunhão diante do Senhor. O povo ia na direção do templo. É aí que nós temos o contexto do Salmo 133. Como é? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Próximo. Eu posso recitar, mas se aparecer aí é bom. 133:1, próximo é o 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua vida, a sua bênção e a vida para sempre. Vocês já estão entendendo o que a gente está querendo trazer aqui? Sejam bem-vindos ao Monte Sião. Sejam bem-vindos ao templo. Alguns vieram daqui de perto, outros vieram de mais distante, outros vieram da minha terra ali, Rio de Janeiro, Patrick, outros vieram de Porto Alegre, né? Porto Alegre, pastor, Curitiba, né? Criciúma, né? O Senhor veio trazendo. Quem aqui é de fora de Manaus, levanta a mão. Pronto. O Senhor trouxe pessoas de todos os lugares e nós estamos aqui. E a nossa ideia aqui é unidade. Mas a unidade por quê? Porque nós estamos próximos. Isso poderia ser até ajuntamento, né?
poderia ser um grupo, não seria nem um time, mas quando nós falamos em unidade, nós temos que ter pelo menos uma coisa em comum a todos para ter uma intercessão. É ou não é, Gabriel? Tem que ter pelo menos um algo em comum, e esse algo em comum aqui é Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz que ocorra unidade em todos nós aqui. Amém, queridos? De forma que nós podemos ter vindo de qualquer lugar, ser da sede, da congregação, ser do interior, mas estamos vivendo aqui o quê? Unidade. E o texto diz que é bom e é agradável. Sabe o que significa dizer que é bom e agradável? É que é excelente, é divino, é de Deus, e faz muito bem o povo estar unido. Aí a comparação é com dois elementos. É como óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que foi ungido sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes. E não é um óleo qualquer. Se fosse para a gente falar sobre as especiarias do óleo, daria uma outra pregação, né? Mas é um óleo especialíssimo, feito somente para esta função, para a unção do sumo sacerdote, o sacerdote dos utensílios do templo, para que eles fossem o quê? Consagrados e separados para o Senhor. Estão entendendo? Estão entendendo que essa unidade é semelhante ao óleo sendo derramado sobre a nossa cabeça e sobre a nossa cabeça. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Aproveita e deixa o sangue circular assim na perna, né? Está ali o pastor Ricardo Martins, que é atleta ali. Está malhando, voltou a malhar, né, Ricardo? Eu estou vendo teu braço aqui, tu voltou a malhar. Malhar os outros? Né? Então, como o óleo derramado sobre a cabeça, e desce sobre o rosto, e desce sobre todo o corpo, e chega à orla das vestes. Sabe o que quer dizer isso, querido? Totalmente tomado, totalmente entregue, totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Isso é que proporciona a unidade, para nós entendermos que dependemos desse Deus, precisamos ter uma cultura segundo a vontade dEle, e nós temos um amadurecimento na nossa vida espiritual. Precisamos viver esta unidade assim, o Espírito Santo de Deus sobre todos nós. E continua de pé mais um pouquinho, porque tem uma outra comparação, que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É bem assim, né? 2.800 metros, né? Um calor tremendo lá embaixo, lá em cima é neve. Eu vi vários vídeos, não fui. Quem já foi aqui? Teve oportunidade de ir? Ninguém? Se o pastor Wellington estivesse aqui, ele dizia, eu fui, né? Mas é um calor tremendo, e lá em cima neve, o povo mesmo, né? E essa umidade, ela desce, e o vento a leva sobre o monte de Sião. E uma terra seca, rachada, improdutiva, ela é fertilizada, e ali, umedecida, e ali se gera o quê? Vida. Está dizendo então que essa união aqui é como ser tomado pelo Espírito Santo. Isso é uma bênção sobre nós, e isso vai gerar o quê? Vida entre nós. Você está entendendo, querido? Vida entre nós. Você entendeu quem é o seu Deus. E agora você está entendendo a visão que o salmista está tendo, quando ele vê o povo indo para o monte, e ele fala como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, as tribos todas espalhadas, todas unidas ali, e indo, eu fico imaginando o que não acontecia lá, na presença de Deus. Aí a coisa ia ficar séria, né? O que não acontecia ali, quando o povo, com todo esse entendimento, se unia, movido pelo mesmo Espírito. Esse é o nosso Deus. E é essa unidade que o Senhor quer de nós. E o objetivo da Igreja Presbiteriana de Manaus, com apoio do nosso pastor efetivo, o pastor Francisco, e nós falamos o nome do pastor, querido, não é para exaltar o nome do pastor, não, é para nós termos ciência que a unidade aqui,
o pastor da igreja, ele está investindo e dizendo, isso é bom, faça conferência de grupos familiares, faça conferência de missões internacionais, faça conferência de famílias, faça conferência de oração, faça conferência de ensino, faça porque o povo precisa ouvir, precisa ser fortalecido, precisa ser amadurecido nisso. Isso é investimento no povo de Deus. Faça conferência do ministério infantil, o povo precisa ter os olhos abertos, porque estão entregando seus filhos para as mídias, e depois fica dizendo, meu filho está sonhando, dizendo que está vendo demônio dentro de casa, o que está acontecendo? Faça, a irmã vem aqui e traz todo esse cabedal, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se alguma coisa não foi, pega e filtra, e deixa para lá, fica com o que foi bom, e deixa isso frutificar, em nome de Jesus. É a igreja investindo, é a igreja investindo, querido. É a igreja investindo. Então isso daqui não é para preencher, né? E por que tem uma, duas e ocorreram até 3 no mesmo mês, né, meu pastor? Mas o Senhor tem dado graça. E antes do final, nós já tínhamos programado para passar o material da conferência de ensino. Já está no ponto lá, tá bom? Quero aqui, queridos, finalizar orando. Orando. Vamos começar com os homens. Amado, se você entende que o Senhor tem falado com você, homem, nesses dias, e que verdadeiramente você precisa entender o lugar da oração e da adoração na sua vida, assim como eu preciso entender mais e mais, não vai indo embora não, querido. Vem aqui na frente que nós queremos orar por você, mas vem agora. Pastor Kleber, por favor, pode já chegar aqui, Patrick também, pode chegar por aqui, amado. Se você entender, eu não vou falar isso 2 vezes não, se vierem 2, a gente vai orar pelos 2, pronto. Pode subir aqui, meu pastor, quer ficar embaixo mesmo? Tem um microfone aí? Está aqui, né? Não? Nós vamos orar aqui por esses amados. Vamos orar, vamos levantar um clamor aqui. Nós temos alguns minutos, nós vamos levantar um clamor aqui. Gabriel, pode vir aqui para frente. Carlos, são presbíteros, são oficiais da igreja. Pastor Ricardo Marques, pode vir aqui, querido. Amém? Vamos orar aqui, queridos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos orando, vamos orando. As irmãs estendam as mãos para cá. Olha, tem lugar aqui na frente, para os homens não ficarem no corredor. Pode chegar, a bênção está grande aqui, ó. Isso, quem pisar aqui tem bênção. Pronto, vem para cá, queridos, pode chegando. As irmãzinhas estendam as mãos, em nome de Jesus. A ideia não é movimento não, queridos, é oportunizar que o Senhor verdadeiramente fale aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Presbíteros, vamos orando com os irmãos, ministrando, em nome de Jesus, vamos nos movimentando, amém? Pai de amor, ministra nossas vidas, Pai, ministra nossas vidas, Pai, nós somos sacerdotes, Senhor, o Senhor nos tem chamado para ser líderes dentro da nossa casa, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, toma nossa mente, Senhor, toma nossos lábios, Senhor, toma nossos olhos, Senhor, toma nossos ouvidos, Senhor, toma nosso coração, Senhor, toma nossas mãos, ó Deus, toma nosso ventre, ó Pai, toma nossos pés, ó Deus, toma nossas emoções, ó Deus, não nos deixe ser vendidos para essa cultura do mundo, ó Deus, mas nós devemos ter a cultura do Senhor, homens segundo a tua vontade, homens através dos quais flui o fruto do Espírito e não as obras da carne. Abaixo a obra da carne, abaixo as obras da carne, venha o fruto do Espírito, venha fruto do Espírito sobre as nossas vidas, ó Deus, marca-nos, Senhor Deus, aqui, liberta, Senhor, aqueles que têm sido escravizados, ó Deus, porque pode ser que eu ou algum de nós estejamos nessa situação, liberta-nos da escravidão, Senhor, em nome de Jesus, nos afasta da escravidão e afasta o objeto da escravidão de nós, se nós não conseguirmos, mas tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, ó Deus, e marca-nos, ó Pai,
Marca-nos nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos continuar. Sim, Jesus. Se você, mulheres também, se você sente no seu coração que você precisa de uma oração, você pode ficar no seu lugar, não precisa vir aqui na frente. Mantenha sua mão levantada. Pai, eu oro que a sua bondade e aquilo que você é recaia sobre a vida de todos que estão aqui nessa tarde. Eu oro, Senhor, por sabedoria. Eu oro por perseverança em meio às dificuldades. Eu oro, Senhor, por homens que estão aqui, que o Senhor levante homens segundo o seu coração. Homens que carreguem a responsabilidade dos seus lares. Homens que se levantarão com o coração para proteger a sua casa, proteger a igreja. Homens e mulheres que protegerão as suas famílias. Eu oro por mulheres sábias que entendem o seu papel na família. Eu oro, Senhor, por homens, Pai, que viverão o seu sacerdócio de uma maneira clara. Homens que não irão negociar e que não irão negligenciar a sua posição dentro dos lares. Eu oro por homens que se levantem no meio da sociedade com os valores de Cristo, com homens que não negociam a sua fé por nada, por dinheiro algum. Pai, eu oro, Senhor, por mulheres que irão apoiar seus maridos, mulheres que estão em busca também de um casamento. Eu oro, Senhor, por mulheres que sejam sábias para escolher como encontrar o seu marido, como encontrar o homem segundo o seu coração. Eu oro, Senhor, que essa igreja seja forjada pelo amor de Deus, seja forjada pela perseverança da obra de Cristo. Eu oro, Senhor, que esses homens que estejam aqui na frente hoje, que eles tenham a plena confiança do seu papel nessa comunidade. Não deixe que aqueles homens sejam homens medrosos, que eles não negligenciam o seu papel. Homens, Senhor, que irão se colocar como baluartes dessa comunidade, baluartes dessa cidade. Homens que carregam coragem. Homens que saibam, Pai, conhecer o Senhor de uma maneira profunda. Eu oro por homens que irão mergulhar nas Escrituras, que irão conhecer as suas verdades, que irão viver as suas verdades. Homens, Senhor, que têm o caráter forjado pela palavra de Deus. Eu oro, Senhor, por famílias sendo estruturadas, Pai. Aquelas famílias que estão hoje com problemas de relacionamento, que estão sendo atacadas, eu oro, Senhor, que o Senhor guarde de uma maneira soberana. Guarde de uma maneira soberana, Senhor. Guarde em nome de Jesus. Casamentos que estão sendo atacados hoje, eu oro, Senhor, que o Senhor realinhe as expectativas. Realinhe as expectativas, Pai. Realinhe as motivações. Realinhe, Senhor, todas as motivações do coração dos homens e das mulheres. Eu oro, Senhor, que essa conferência marque o coração deles de uma maneira soberana e de uma maneira pontual. Que essa conferência, Pai, seja para que chaves venham a mudar no seu coração. Mentalidades sejam transformadas. E que, Pai, frutos sejam vistos ao longo dos próximos anos, e que os nossos filhos sejam reflexo daquilo que o Senhor irá fazer na nossa vida. Eu oro por uma geração vinda após nós, uma geração que irá olhar para nós como exemplo, uma geração que irá se espelhar no nosso testemunho, um testemunho que é vivo, eficaz, um testemunho que não negocia a fé em Cristo. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.